E agora eu volto a falar do caso do outro bebê, aquele de 2 meses que morreu em Muzambinho, no sul de Minas. Falei ontem aqui do caso no programa, falei de novo no Cidade Alerta, tá? A suspeita é de que ele tenha morrido por conta de maus tratos. O menino foi levado ao hospital pelos pais e apresentava sinais de desnutrição e desidratação. A mãe e o pai acabaram presos e podem até responder por homicídio. O delegado responsável pelo caso deu uma entrevista coletiva nessa quarta-feira e passou detalhes dessa história. Vamos ver, balança. O delegado responsável pelo caso se diz impressionado com a situação em que o bebê estava. Ele afirma que não há dúvidas sobre as causas da morte do menino. Quando eu vi a foto, eu fiquei espantado pelas condições, pelo aspecto físico da criança. Uma criança visivelmente desnutrida, uma criança, como que eu posso dizer, passando fome. Uma criança semelhante aos países famintos africanos. Entendeu? E me espantou também a versão da mãe. Ela disse formalmente que ela viu que a criança estava nesse estado quando ela tirou roupinha. Na verdade, o pai me disse isso, melhor dizendo, o pai me disse. Então, somente viu essa condição física da criança quando ele tirou a roupinha para levá-la ao médico. Né? Inclusive, a criança chegou com fezes, com uma fralda cheia de fezes. E a criança morreu no hospital recebendo os cuidados médicos. Não resistiu. Eu acredito muito pela vulnerabilidade de saúde que ela já estava, né? E também a necrópsia constatou isso. Um quadro de desidratação e desnutrição severa. O bebê, de 2 meses, pesava pouco menos de 3 quilos. Durante as diligências, a polícia ouviu testemunhas e constatou que o menino não era alimentado de forma adequada. O que me chamou a atenção foram duas testemunhas. Uma delas me disse que estava passando por coincidência naquela mesma manhã, ou seja, na manhã de ontem, por volta de 6h30 da manhã, 7 horas, passando ali na casa do casal e viu, que o casal já é conhecido, sobretudo ela, e viu ela fumando e com uma lata de cerveja na mão. Ou seja, ali já me chamou a atenção, quer dizer, a criança, o filho dela agonizando, passando mal, chorando, e ela tomando cerveja e fumando. Ali eu já constatei que então, depois da cervejinha e do cigarro, que ela levou o filho para os cuidados médicos. Infelizmente foram tardios, né? E também essa outra testemunha é um parente que me disse claramente, foi um depoimento bastante contundente, na minha opinião, e que também embasou a minha decisão, que das vezes que ela teve contato com o casal, das várias vezes que ela teve contato com o casal, invariavelmente a criança chorava desesperadamente de fome. Quando as pessoas questionavam a situação do bebê, a mãe dizia que não tinha leite. Mesmo diante das dificuldades para amamentar, ela não procurou outros recursos para que a vítima fosse nutrida. Por que você não alimenta? Por que você não dá mamar para ela? Aí, segundo essa testemunha, a mãe respondeu que não tinha leite. Quer dizer, ela não tinha leite no peito e também permanecia inerte sem procurar os órgãos assistenciais para tanto, né? Os policiais estiveram na casa onde os pais viviam com o filho e mais 2 crianças, que são fruto de outro relacionamento da suspeita. No local, eles encontraram bagunça e outros elementos que mostraram a situação precária em que o bebê vivia. Despachei as equipes, convidei a mãe para acompanhar as equipes até a casa, e ali na casa nós encontramos um cenário, um imóvel humilde, um imóvel com poucos móveis, mas com roupas no chão. Algumas roupas, inclusive uma roupa em especial com sangue, latas de cerveja no chão, uma garrafa de vinho também, e uma lata de leite em pó, praticamente vazia, também que havia na cozinha. Estava na casa essa lata de leite em pó. Nada além. Não achamos fralda, não achamos absolutamente mais nada. Encontramos ainda uma bolsa de criança contendo algumas roupinhas, alguns calçados, que provavelmente eram recém-nascidos. E dentro, isso também me chamou bastante atenção, um deschavador. O que é deschavador? É um triturador de maconha. Dentro dessa bolsa da criança, repito, estava além do deschavador uma porção esverdeada que eu entendo que pela experiência policial é maconha. Ou seja, dentro dessa bolsa, que é de criança, também foi encontrado isso. O delegado conta que o pai do bebê é usuário de drogas e o comportamento da mãe com os filhos já teria sido motivo para denúncias. O pai, sobretudo, notório envolvimento com droga. A mãe, já objeto que a gente tem conhecimento, já é objeto de denúncia justamente por
por maus tratos aos filhos. Mesmo após a notícia da morte do menino, os pais não teriam mostrado preocupação ou tristeza pela perda do filho. Chegaram aqui, evidentemente, chorosos, mas nem tanto. Ali também já me chamou um pouco a atenção. O interrogatório acabaram chegando outras testemunhas, algumas testemunhas. E aí o quadro acabou ficando um pouco mais claro para mim. Existe a suspeita, inclusive, de que a mãe nem queria ficar com a criança. Ela cogitou doar o filho, mas desistiu. A mulher também não teria feito acompanhamentos médicos durante a gestação e após o nascimento do menino. Ela também disse, a mãe me disse, que fez o pré-natal, teve acompanhamento médico, o que nós já sabemos de maneira preliminar e informal, que não é verdade. Desde o parto, ela não levou a criança, não retornou com a criança no médico, no pediatra ou clínico geral. Ela disse que iria fazer, ela havia marcado uma consulta, que nós também ainda temos que averiguar, e marcou uma consulta, entretanto, não foi nessa consulta. Diante da série de evidências, os pais do bebê foram autuados e acabaram presos. O casal foi encaminhado ao presídio de Alfenas. Agora, eles podem responder até por homicídio doloso. Eu já estava com a minha convicção formada e autuei os dois, autuei o casal em flagrante. A princípio pelos crimes de abandono de incapaz e maus tratos, ambos apenados com reclusão de 4 a 12 anos. Mas também outro fato que nos chamou bastante atenção é o peso da criança. Eu já sei, através de um laudo preliminar, eu já sei que a criança morreu com 2,9 kg. Ela nasceu com 2,6 kg aproximadamente e morreu com 2 kg. Ganhou poucas gramas desde o nascimento, quando na verdade ela deveria, um peso normal, acima de 4 kg. Né? Isso para mim também é fundamental para demonstrar como essa criança morreu faminta, como essa criança morreu desidratada e morreu desnutrida. Né? A partir daí, então, o casal foi autuado. Agora, a partir da investigação, com o avançar das investigações, a gente espera aí clarificar ainda mais, ter ainda mais plena certeza dos acontecimentos e não descartando a hipótese de homicídio. No caso, de homicídio doloso pela omissão dos pais. A polícia ainda informou que o Conselho Tutelar fez uma visita à família em fevereiro deste ano. Agora o delegado apura se o órgão chegou a tomar algum tipo de providência. É difícil a gente comentar agora, né? Porque eu ainda não tenho informações exatamente do que aconteceu. Nós não podemos ser levianos, soldados, de comentar uma coisa nesse sentido. Mas aqui nos ouvintes tem instalado uma rede de proteção, né? E eu sei que me chegou até agora é que o Conselho, de meados de fevereiro, fez uma visita à família, né? A essa família, como eu disse, já havia denúncias, a gente havia recebido denúncias de eventuais maus tratos nesse bebê, nesse recém-nascido. Agora, a participação de outros órgãos, de outros membros, de outros atores sociais aí, eu não tenho ainda essa informação, então não tenho condições momentaneamente de falar. O bebê foi levado ao hospital pelos pais. Eles contaram que a criança apresentou respiração ofegante horas depois de ser amamentada pela mãe durante a madrugada. O bebê parecia ter dificuldades para respirar. Os médicos fizeram vários exames, mas o bebê morreu durante esse atendimento. Os profissionais informaram que o menino estava desnutrido e desidratado. A direção do hospital desconfiou de maus tratos e chamou a polícia. Foi aí que a mãe, de 24 anos, e o pai, de 23, acabaram na delegacia. A polícia afirma que o inquérito do caso deve ser encerrado nos próximos dias. Nós temos 10 dias a partir do flagrante, como eles estão presos, eu tenho 10 dias para a conclusão. Né? Eu acredito que no mais tardar, no meio da semana que vem, eu já tenha encerrado a nossa participação, e principalmente com a vinda, um aporte do laudo de necrópsia. Né? A partir daí a gente entrega para o Ministério Público. O Ministério Público e também o Judiciário está a par de tudo que está acontecendo. Olha, parabenizar o delegado e a toda a equipe pela agilidade na investigação. Sabe, tão logo o delegado tomou conhecimento, ele já fez diligências até a casa, já ouviu testemunhas e no mesmo dia já solicitou a prisão desses pais. Algo importantíssimo, importantíssimo. E dentro do que o delegado colocou aí na entrevista coletiva, é importante destacar alguns pontos que colocam, sim, os pais como os principais suspeitos e responsáveis por essa morte. A questão da falta de alimentação. Testemunha relatou para a polícia que essa criança gritava, ela não chorava, ela gritava de fome. Que ela perguntava para a mãe, por que você não amamenta? Ah, porque eu não tenho leite. Não tem leite, então deixa a criança ali.
O próprio delegado falou, não procurou em momento algum um programa assistencial para conseguir o leite em pó para amamentar essa criança. Segundo, a criança em casa passando mal em condições precárias, inclusive até com a roupa suja, pelo que o delegado falou, né, em condições de desnutrição, e a mãe tranquilamente na porta de casa fumando e tomando cerveja. Momentos depois, essa criança morreu. Outra questão, a mãe já teria tentado dar essa criança lá atrás, quando a criança nasceu, a mãe não tinha vontade, tocou a vida, o pai colocando droga dentro da bolsa da criança, aparentemente, pelo que o delegado falou, né, o pai usuário de drogas notoriamente, ou seja, total irresponsabilidade, total crueldade com essa criança, sabe? O bebê não tem culpa nenhuma da vida medíocre e porca que esse casal escolheu para eles, né? Se não tinham condições, antes tivessem dado essa criança para alguém que iria cuidar de verdade. Olha o desfecho trágico por conta dessa irresponsabilidade, por conta dessa inconsequência. Então eu espero aí que o inquérito seja concluído o mais rápido possível e a polícia possa de fato indiciar esses dois por tudo isso que aconteceu.